Olá pessoal, bem-vindos à parte 10 do tutorial do Pandas. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com uma base nova, tá? Com o propósito de treinar todos os comandos que nós vimos nesses últimos 9 vídeos, tá? Se você não assistiu os vídeos passados, assista antes de ver esse daqui. Esse daqui é um vídeo de exercício. Se você quiser tentar resolver as perguntas que nós vamos trabalhar aqui, baixe o arquivo, tente resolver antes, tá? Antes de ver o vídeo. Se não, acompanhe e nós vamos comentando aqui na medida do avanço do tempo. Então, nós vamos trabalhar com esse arquivo São Paulo Properties April 2019, tá? É uma base de dados imobiliário da cidade de São Paulo. E nós temos várias perguntas que nós vamos tentar responder utilizando todos os comandos que nós vimos aí nos vídeos passados. Então, antes de mais nada, eu vou importar o pacote pandas, já escrevi aqui para ganhar tempo. Importei também o pacote matplotlib.pyplot e já criei o nosso data frame a partir do arquivo CSV, tá? Eu vou rodar aqui o comando head só para a gente dar uma olhada na base rapidamente. Então nós temos as colunas preço, valor do condomínio, o tamanho do apartamento em metros quadrados, o número de quartos, o número de banheiros, o número de suítes, número de vagas, se tem ou não elevador, se é ou não mobiliado, se tem ou não piscina, se ele é novo ou não, tá? Qual é o distrito, tá? O bairro que está localizado esse imóvel, o tipo de negociação, que a gente tem rent, né, que é aluguel, e também tem sale, tá, que é venda, o tipo de propriedade, que todos aqui na verdade são apartamentos, e as coordenadas geográficas, latitude e longitude, tá? Então, antes da gente dar uma olhada aqui nas perguntas, a gente vai precisar primeiro preparar essa base, tá? Porque ela pode conter algum problema aqui e ela já tem alguns problemas de boas práticas aqui de como a gente representa algumas informações. Então, primeira coisa que a gente vai fazer nessa base, tá? A gente vai rodar o comando info para dar uma olhada nela, para ver se a gente não tem nenhum problema em relação aos tipos, ó. Todas as colunas que são numéricas foram identificadas como numéricas, tudo bem? E as colunas que são texto, no caso o distrito, o tipo de negociação e o tipo de propriedade, todas elas foram identificadas como object. Então, não temos nenhum problema aí. Então, só para a gente analisar, sim, a primeira coisa que a gente vai fazer é modificar o nome dessas colunas, tá? Então, a gente tem aqui todos os nomes com a primeira letra maiúscula, a gente tem espaço, isso daqui eu já tinha comentado em vídeos passados que não é uma boa prática, tá? É bom que a gente tente colocar o nome da coluna todo em minúsculo e com o underline no lugar do espaço. Então, para modificar, nós utilizamos o comando rename, tá? E o comando rename, ele vai receber um dicionário onde a chave é o nome original da coluna e o valor representa o valor que vai ser o nome que vai ser substituído pelo nome da coluna original. Então, para facilitar a nossa vida, nós podemos utilizar o comando columns para acessar o nome de todas as colunas desse data frame. Price, condo, size, nós vamos utilizar essa informação aqui, vou copiar, tá? Para facilitar. E a gente pode utilizar essa informação para colar no nosso dicionário. Eu já fiz aqui o processo embaixo para não perder tempo, tá? Mas aqui em cima tem todas as modificações que eu fiz. O price vai se tornar preço, tá? Eu estou colocando em português. Condo, condomínio, e assim vai. Quando a gente chega aqui no negotiation type, ó, coloquei só um nome, tá? Para não precisar colocar um underline, negociação. Todos os nomes sem caracteres especiais também. Então, o comando é df.rename, o parâmetro columns, e ele recebe um dicionário contendo como chave o nome original da coluna e o valor é o nome que vai ser substituído, sem esquecer de rodar o comando inplace igual a true para ele modificar o data frame original. Vou executar esse comando e se a gente der uma olhada aqui, ó, df.columns, então, as colunas agora foram modificadas, ó, preço, condomínio, tamanho, quartos, banheiros, suítes e por aí vai. Nós podemos também modificar a informação contida nessa tabelinha aqui relacionado a elevadores, mobiliado, tá? Essa informação que a gente acabou de modificar o nome, ela contém dados que estão no formato binário, tá? E faz sentido que a gente transforme em sim e não para ficar mais fácil de analisar, tá? Então, só para garantir que realmente essas informações são informações binárias, a gente pode utilizar o comando unique, tá? Que é um comando que é aplicado numa série
Então eu vou utilizar aqui o print para a gente imprimir todos os uniques para cada uma das informações que a gente está interessado. Então df.elevadores, elevador.unique. Vou copiar esse comando, vou utilizar para mobiliado, piscina e novo. Então, para essas 4 colunas a gente só tem os valores 0 1, confirmando, né, que elas têm a seguinte lógica. É um caso, por exemplo, eu tenha esse imóvel tem elevador, e 0 caso contrário. Isso vale para mobiliado, piscina e novo. Está identificando se o imóvel é novo ou não. A gente vai modificar o valor 0 para o valor não, tá? E a gente vai colocar 1 como sendo sim. Para isso a gente vai utilizar um comando chamado replace, que ele segue a mesma lógica do comando rename que a gente utilizou aqui para modificar as colunas, tá? Então, esse comando a gente aplica numa série, então a gente vai modificar cada um por vez. Eu vou começar pelo elevador, então df.elevador.rename, replace. E a gente precisa passar um dicionário. No dicionário eu vou dizer qual o valor antigo e o valor novo, tá? Então 0, 2 pontos, entre aspas, sim, não, e 1, 2 pontos, entre aspas, sim. Aqui é não. Vou colocar não sem tio, tá? Vou copiar esse código, vou colar aqui embaixo para a gente replicar para mobiliado, piscina e novo. Todos esses comandos a gente precisa incluir o inPlace, qual é true, para ele poder executar a modificação, tá? Então, rodando esses comandos, a gente tem agora, vamos dar uma olhada, df.head, para olhar as 5 primeiras linhas. E olha só, elevador, não, sim, né? Mobiliado, piscina e novo, a gente tem não e sim, fica mais fácil de analisar. E por fim, nós vamos dar uma olhada nos valores para ver se a gente não tem algum tipo de incoerência, tá? Então eu vou usar o comando describe, df.describe, para a gente analisar as colunas numéricas. Então preço, ó, tá misturado preço de aluguel com imóvel, então nem vale a pena a gente analisar. Condomínio, a gente tem aqui alguns que estão 0, a gente deixa assim por enquanto, se precisar a gente altera na hora da análise. Tamanho, banheiros, quartos, suítes, tudo bem. Aqui em latitude e longitude a gente percebe uma certa incoerência, ó. No valor mínimo, tá? No valor mínimo, nós temos valores que estão muito distantes, ó, da mediana. Isso daqui com certeza é um erro na base, tá? Já que coordenadas geográficas, essa diferença muito grande aqui no grau é relativa a uma distância gigantesca, tá? Então com certeza esse ponto aqui está distante dos pontos de fato que estão dentro da cidade de São Paulo, tá? Pode estar até em outro país aqui, foi algum erro de cadastro. A mesma coisa acontece com o valor máximo. O valor máximo das duas está 0, indicando que na verdade em vez da pessoa deixar vazio, ela substituiu por 0. O 0 é diferente de vazio, a gente sabe disso. Então tem um problema aqui que a gente precisa lidar, e a forma como eu tratei esse problema foi através de um filtro, tá? Eu já até coloquei aqui. Eu estou considerando a longitude, ó, somente os valores entre, ó, between, menos 48 e menos 44. Eu peguei aqui para a longitude qual era a mediana, ó, tá? A mediana está em menos 46. Então eu coloquei 2 graus para cima e 2 graus para baixo, que é mais ou menos a faixa que contempla uma cidade, mesmo uma cidade grande como São Paulo, tá? Qualquer valor fora desse intervalo, com certeza, é algum tipo de erro de cadastro. Fiz a mesma coisa com a latitude. A latitude, a mediana está aqui entre menos 23, coloquei também no intervalo aqui para cima e para baixo, para a gente filtrar todas as informações que são consideradas incoerências, tá? Estou subscrevendo aqui no DataFrame, né? Então esse DataFrame recebe ele próprio com esse filtro, e de novo o próprio DataFrame recebe ele próprio com esse filtro aqui. Vou executar, e agora nós temos todas as informações
coerente, só para a gente verificar, df.describe. Latitude e longitude, ó, com mínimo e máximo, dentro de uma faixa que faz sentido, né, que é de certa forma coerente. Então, tudo bem, nós podemos agora partir para a primeira pergunta. Vamos subir lá. Então, a primeira pergunta, ele quer saber como se distribui os preços dos aluguéis e como se distribui os preços dos imóveis. Tá? Como a gente tem dois tipos de negociação, rent e sale, né, já que eu não mudei o nome lá, a nossa resposta é 1. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar dois data frames para separar essas duas informações, já que não faz sentido a gente misturar esses dois tipos de negociação, né, esses dois tipos de imóvel. Então, eu vou criar um data frame que eu vou chamar de df_rent, tá? Rent de aluguel, que ele vai ser o data frame com o seguinte filtro: df.negociação igual a rent, e o segundo eu vou chamar de df.sale, vai ser igual a df.negociação igual a sale. Então criamos esses dois data frames, e para analisar a distribuição dos preços, tá? Nesse caso a gente quer analisar primeiro para o aluguel, tá? Então, para analisar para o aluguel, a gente vai utilizar o df_rent, que ele só contém imóveis que estão para alugar, tá? Então, a gente vai utilizar o comando hist, tá? Que ele cria o histograma diretamente na série. Então, df_rent.preço, né? Que são os preços de aluguel dos imóveis que estão para aluguel. .hist vai me dar o histograma do preço dos imóveis para aluguel, está representado por esse gráfico aqui embaixo. A gente pode até alterar o tamanho do gráfico passando o parâmetro fig size, e a gente passa a largura e a altura. A largura eu vou colocar 15 e a altura 6, acho que é o suficiente. Vai. Então, olhando para esse gráfico, a gente percebe que os preços de aluguel eles têm outliers, né? Tem pontos que estão distantes do grupo mais concentrado aqui. Isso que atrapalha a análise, a gente tinha visto no vídeo sobre histogramas, então a gente pode aplicar um filtro para eliminar qualquer aluguel que seja acima de R$6.000, que estaria mais ou menos por aqui, né? A gente vai eliminar boa parte dos outliers. Então eu vou copiar esse mesmo comando aqui de cima, vou colar aqui embaixo, só que na frente do data frame, o df_rent, eu vou abrir um colchete e vou colocar o filtro df_rent ponto preço, eu quero que seja menor do que 6.000. Se executar, agora sim a gente tem condição de analisar o grupo que interessa, né, que é o grupo que tem a maior frequência, tá? Então dá para perceber que os preços estão concentrados mais aqui na faixa de um pouco acima de R$1.000, né, até uns pouco acima de 3.000, 3.200 aqui. Então entre 1.000 e 3.200, até coloquei no comentário, aproximadamente, onde estão concentrados a maior parte dos aluguéis na cidade de São Paulo, tá? Você vai encontrar poucos imóveis fora desse intervalo aqui, assim como a gente interpreta. A gente pode analisar isso também utilizando o gráfico Boxplot, tá? Boxplot eu vou aplicar direto, de novo, no data frame, tá? A gente está utilizando agora, nesse exemplo, eu vou tentar utilizar mais comandos dentro do próprio série do data frame, para a gente diferenciar um pouco do que eu tinha mostrado nos vídeos anteriores, para acrescentar aí o conhecimento. Então, df_rent, ponto, a gente está interessado no preço, então pronto, preço, ponto plot, tá? Para a gente plotar o gráfico. O gráfico padrão é um gráfico de linhas. Para a gente mudar o tipo, basta passar o parâmetro kind, que é tipo em inglês, igual a box, tá? Se eu rodar o comando assim, ele vai mostrar o boxplot contendo os outliers. Dá para perceber, né, que a gente realmente tinha bastante outlier, né? Para eliminar esses outliers de forma automática, basta a gente passar o parâmetro show f liars igual a false, para ele não mostrar os outliers, tá? Então, agora fica mais fácil de analisar, dá para perceber que tem mais ou menos o padrão que a gente estava analisando, né? Dentro da caixinha, onde tem a maior concentração, a gente está variando entre um pouco acima de 1.000 até 3.200 mais ou menos. Então esse gráfico a gente consegue tirar a mesma conclusão que a gente tirou nesse gráfico aqui de cima no histograma, tá? Esses mesmos comandos a gente pode utilizar para analisar o preço de compra de imóvel, tá? Então eu posso copiar esse comando, tá? Na verdade eu vou copiar sem o filtro aqui em cima,
Então na resposta 2 a gente pode utilizar os mesmos comandos, só que trocando agora o preço de venda, sale, tá? Então df underline sale, nosso data frame que contém só os preços de venda. Se eu executar, a gente tem o histograma, que contém outliers também, ó, aqui está na vezes 10 elevado a 7, por isso que está aparecendo 0.2, tá? Então 0.2 aqui é 2 milhões, né? Então a gente pode filtrar imóveis, vamos filtrar abaixo de 2 milhões, então eu vou colocar aqui um filtro, ó, tal que df underline sale menor do que 2 E6, tá? Pra gente não precisar escrever os 6 zeros, basta colocar E6. Rodando. Esqueci de colocar o preço. Preço menor do que 6 milhões. Vezes 10 elevado a 6, então isso daqui é 250 mil. O preço dos imóveis está variando, ó, entre 250 mil até 750 mil. Aqui a boa parte dos imóveis tem essa faixa de preço. A gente vai ter uma baixa frequência de ofertas aí no mercado de imóveis fora dessa faixa aqui. A gente tem uma frequência até alta aqui para imóveis abaixo de 250, mas boa parte da concentração está dentro dessa faixa aqui, foi como eu comentei aqui embaixo. Para fazer a mesma análise utilizando o Boxplot, basta copiar o comando que a gente utilizou ali para os aluguéis. Vou colar aqui embaixo e vou colocar no lugar do range sale. Intervalo parecido aqui, de 250 mil até 750 mil. Então, para não ficar muito grande esse vídeo, vou parar aí, tá? E a gente continua no próximo vídeo a responder o restante das perguntas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva logo, ative as notificações, tá? Para acompanhar as postagens e até o próximo vídeo.